Graça e paz, povo abençoado, sejam bem-vindos ao canal do Wallace Ferreira. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, a qual o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Falar sobre o livro de Jonas. Eu fiz até uma ilustração, tá bom, irmãos? Jonas capítulo 1. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Louvai e glória seja o nome do Senhor. Nós sabemos aqui, irmãos, que Jonas ele tem fama de ser o profeta desobediente, né? Porque Deus ele pede para que Jonas ele vá para Nínive, e Jonas ele desce até um porto em Jope e vai para Tarsis. Ele pega um barco em direção a Tarsis, uma embarcação em direção a Tarsis, e ali Deus ele levanta um grande vendaval, uma grande tempestade, e ali Jonas não consegue fazer, né? Fugir da vontade de Deus, que era desobedecer a Deus. Nós sabemos ali que o profeta, então, ele é jogado pelos marinheiros dentro do mar para que o mar se acalmasse. Estou bem resumindo aqui, porque todos já conhecem a história, para nós chegarmos onde eu quero falar, onde eu quero pregar, irmãos. Então, o que fez Jonas a desobedecer ao Senhor? O texto não diz o que Nínive fez para Jonas, mas nós sabemos que, pelo andar da carruagem, Jonas tinha alguma coisa contra aquela cidade. Porque se Deus mandasse Jonas a pregar para o povo de Israel, Jonas iria de boa. Se Deus pedisse para Jonas pregar com um amigo, Jonas iria de boa. Mas quando Deus pede para a gente pregar para alguém que a gente tem alguma coisa contra, alguém que fez alguma coisa contra a gente reluta para fazer a vontade de Deus. Louvado e glória seja o nome do Senhor. E independente, irmãos, ele dá a opinião de Jonas, ao qual ele tinha daquele povo, a opinião de Deus sempre vai ser maior, irmãos. Então, o que Deus mandar a gente fazer, independente se a gente goste ou não, a gente tem que fazer a vontade de Deus. É igual o perdão, irmãos. Não importa quem está certo, quem está errado. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar. E para a gente liberar esse perdão, às vezes a gente estando certo é difícil demais, irmãos. Até para mim, até hoje em dia, é difícil demais você pedir perdão, ou estando certo, ou estando errado. O perdão nunca é fácil. Louvado e glória seja o nome do Senhor. Então, Jonas ali, irmãos, imagina ele ter que pregar para essa cidade, ou ter que falar para quem ele não queria falar, mas ele tinha que fazer a vontade de Deus. Então, Jonas ali, ele passa por esse processo, ele vai para dentro desse grande peixe, né? Por quê, irmãos? Porque ele relutou até o fim. Que quando os marinheiros falaram assim para ele: Jonas, o que a gente pode fazer para que o mar se acalme? Me joga dentro do mar que vai se acalmar. Ou seja, ele estava disposto a morrer do que fazer a vontade de Deus. Ele só se arrependeu ali no ventre do grande peixe, que ele foi clamar a Deus, que ele foi se arrepender, para que ele foi pregar a cidade. Mas ele estava disposto, irmãos, a morrer em vez de fazer a vontade do Senhor. Quantas das pessoas estão assim no nosso meio? Estão morrendo, mas estão relutando para fazer a vontade de Deus. Ou melhor, para não fazer a vontade de Deus, né? Que Jonas ali, ele relutou para ele não fazer a vontade de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que assim como Jonas, tem seus questionamentos. Todo ser humano ali tem os seus questionamentos, entendeu? Como Jonas tem. Nós somos pessoas, nós somos falhos e nós estamos aprendendo. Por mais que eu seja profeta, você seja profeta, a gente sempre vai estar aprendendo com Deus. E Deus ali estava mostrando uma lição para Jonas, porque aqueles marinheiros, eles tentaram de qualquer forma salvar Jonas, mas eles não conseguiram. Ou seja, aqueles marinheiros que estavam conhecendo Jonas ali naquele momento, tiveram misericórdia de Jonas, e Jonas não tinha misericórdia do outro povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ali naquele barco já estava ensinando uma lição para Jonas. Só que mesmo assim Jonas ainda não percebeu. Então Jonas faz ele ir para Deus faz Jonas ir para essa cidade. Jonas prega para a cidade ali e o pessoal se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Às vezes há pessoas que estão no caminho errado, mas não é porque elas querem, irmãos. É porque o inimigo ele cega o entendimento. Então eu e você que anda na luz, eu e você que anda no caminho, a gente tem que pregar para essas pessoas. A gente tem que levar a salvação para elas, para aqueles que não conhecem. Então Jonas ali foi um dos primeiros missionários do Antigo Testamento. Ele foi levar a palavra para esse povo de Nínive. Então eles não estavam fazendo aquilo ali porque eles eram conhecedores da verdade, e sim porque eles não conheciam a palavra, sim porque eles não conheciam a verdade. Então eles pregam ali um jejum ali e todos se arrependem. E aqui eu quero falar para vocês. Imagine Jonas pregando a palavra para eles e ao mesmo tempo Jonas falando no seu coração: não se arrependam. Porque Jonas estava pregando a palavra para o povo de Nínive, porque era a vontade de Deus, não a sua vontade. Vocês estão entendendo? Ele estava pregando a palavra para os ninivitas, porque Deus queria que o povo de Nínive se arrependesse. Louvado seja o nome do Senhor, e assim o Senhor se arrependeu do mal. Mas o profeta mesmo, eles não queriam.
Ele não queria fazer isso. A vontade de Jonas era que aquele povo não se arrependesse. Era que a ira de Deus viesse sobre esse povo por causa daquela mágoa que Jonas tinha desse povo. Entendeu, irmãos? E muitas das vezes tem irmãos assim também no nosso meio, entendeu? Pessoas que estão torcendo, infelizmente, para a nossa derrota, entendeu? Assim como o irmão do filho pródigo, quando ele viu o pai lá se alegrando lá, ele reclamou, entendeu? Ele não gostou daquela situação. Por quê, irmão? O pai tinha perdoado ele, o filho pródigo. Mas o irmão, ele ainda tinha aquela tristeza, aquela raiva pelo irmão ter feito aquilo que fez. Sendo que a casa é do pai, irmãos. Então, infelizmente, essas pessoas sempre vão tentar lembrar do nosso erro, lembrar da nossa falha, porque Deus, ele perdoa, mas o homem não, irmãos. O homem, ele não esquece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se a salvação de Nínive dependesse de Jonas para pregar para eles, Jonas não iria. Se fosse só a vontade de Jonas. Jonas foi pela vontade de Deus, irmãos. Então, Deus, ele faz o profeta pregar sua mensagem. Era para percorrer 3 dias a cidade, percorreu em um dia. Depois Jonas prega ali, ele fica ali sentado ali. E Deus faz uma árvore para tapar ele, que é a última lição que Deus faz com Jonas. Depois Deus envia na manhã seguinte um verme para destruir essa planta. E Jonas ali reclama e se ira, e Deus fala para ele: essa sua ira aí, Jonas, é certo? E Deus explica para Jonas que ele teve misericórdia da planta, que nasceu um dia e morreu no outro, e não tinha misericórdia do povo, que não sabia discernir a mão direita da esquerda da direita, né? Então, é essa lição que eu quero deixar para vocês, irmãos. Que nós viemos fazer a vontade de Deus, e nós viemos pregar a palavra das pessoas, para aqueles que a gente ama, para aqueles que a gente tem alguma adversidade, teve algum aborrecimento, algum tipo de aborrecimento, que não é fácil eu sei que não é fácil a gente fazer isso, né? Mas a gente tem que pregar o evangelho para todos. Fica com essa palavra, que o Senhor continue te abençoando.